Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Esse domingo abre aquilo que nós chamamos na tradição de Semana Maior, conhecida popularmente como a Semana Santa. Nós acabamos de meditar ou escutar, melhor falando, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso nos recorda, dentro da história do povo de Deus, o general Jeú, no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, quando ele vence uma batalha e, ao retornar a Jerusalém, o povo corta ramos, tira as túnicas e estende, enquanto o general Jeú vai avançando e entrando em Jerusalém, e eles aclamam Jeú rei. Portanto, é o mesmo gesto que eles repetem agora com Jesus. Jesus é aclamado rei, e o domingo é domingo de Ramos, por causa desse gesto de colocar os ramos e os mantos para que Jesus passasse. Ele, como nós sabemos, é um rei diferente, é um rei que vai dar a vida. Aliás, ele tem a consciência de que ele está indo para Jerusalém, entrando em Jerusalém para dar a vida. Ninguém tira a vida dele. Ele voluntariamente, livremente, porque quer, porque nos ama e ama o Pai, dá a sua vida. E ele não está dando a vida para pagar algum preço para o Pai, ele não está dando a vida para pagar algum preço para Satanás. Ele não está dando a vida porque ele é um masoquista que gosta de sofrer, também não. Jesus assume a morte porque a morte era o lugar onde nós estávamos. Lembremos que São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade estava sepultada na morte, distante de Deus, sem comunhão com Deus. Por isso Jesus desce aonde a humanidade está, por isso ele sofre a morte, porque só ele tem condição de vencer a morte e nos religar com o Pai, restabelecer a comunhão perdida. É por isso que ele se entrega na morte de cruz. Por isso ele é um rei diferente. E nós já sabemos, em tantas outras meditações, que a montaria do jumentinho é um sinal de que Jesus é o rei da paz, do serviço, da humildade, da simplicidade. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes daquela época, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os herodianos, inclusive o próprio povo em Jerusalém, uma grande maioria estavam fechados em seus gostos, em seus caprichos, em seus desejos, em seus interesses, em suas vontades. Eles viviam uma fé distorcida, portanto uma fé mal vivida, legalista, de cumprimento de rito, mecânica, e o pior, um cumprimento de rito que, ao cumprir o rito, condena quem não cumpre. Uma fé que levava mais a odiar e excluir do que a amar e incluir. Portanto, Jesus não é aceito porque Jesus questiona essa prática de fé distorcida. Toda a fé precisa me levar a ser uma pessoa melhor e, num processo de conversão, a amar e incluir. Portanto, aqui nós vemos um povo que se fechou,
Mas quem era que gritava Hosana, filho de Davi? Eram os peregrinos que estavam ali para a festa. Eles acolheram o Cristo, eles proclamavam Cristo Rei e Senhor. O povo de Jerusalém, infelizmente, como nós acompanhamos no conjunto da leitura da liturgia da palavra de hoje, foi manipulado para gritar crucifica-o. Hoje, a mentalidade do ter, a mentalidade do poder e dos prazeres também nos manipula, e nós acabamos crucificando Deus em nosso coração, porque endeusamos as coisas e esquecemos de Deus. Mas hoje ainda existe uma manipulação muito mais perigosa, de algo que foi criado para o bem e está se tornando mal: as redes sociais, os influenciadores, que muitas vezes são pessoas que entendem pouco dos assuntos que falam, se apresentam como sábios e entendidos, mas não entendem nada, são verdadeiros ignorantes, e que fazem a cabeça de uma multidão de pessoas, e infelizmente são cegos guiando outros cegos, uma verdadeira manipulação. O Evangelho diz que os dois cairão no buraco. Ainda tem um problema das redes sociais, o tal do algoritmo. Ele analisa todas as suas preferências e joga você numa bolha onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo, aí você passa a ter a ilusão de que o mundo é aquilo, porque ele só manda aquela notícia, só manda aquela informação, só tem pessoa que pensa parecido com o que você pensa. Então as bolhas de internet são um perigo, porque criam em nós uma intolerância. A gente não aprende a conviver com quem pensa diferente, com quem diverge de nós, e que muitas vezes não é da nossa enfermaria. E a gente tem que aprender a ser tolerante. Portanto, hoje as redes sociais são uma verdadeira alienação. Nos alienam do relacionamento com as pessoas, nos alienam do nosso tempo que poderia ser dedicado em outras coisas mais úteis. E são uma verdadeira manipulação da opinião pública, sem controle nenhum, cheio de fake news e mentiras. Cuidado para que você não esteja sendo manipulada nas suas opiniões pelas redes sociais. É preciso ter uma consciência crítica. Não dá para engolir tudo que é postado ali, não dá para acreditar em tudo cegamente. É preciso verificar. O domingo de Ramos e da Paixão nos coloca ainda diante de fundamentos da fé, de atitude que nós devemos trabalhar em nós diariamente. Primeiro fundamento, primeira atitude: Deus nos contraria sempre. Lembremos, eles estavam esperando um revolucionário político, um guerreiro que ia expulsar os romanos. Como os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, veio um Cristo pobre, que nasce na manjedoura, pequeno, e que, ao invés de fazer uma revolução, dá a vida, é preso, é torturado e morre na cruz. Contrariou tudo aquilo que eles pensavam do Cristo. E hoje não é diferente. A gente às vezes tem uma fantasia, uma ilusão de quem é Deus e do que é a religião. E Deus, religião, os ensinamentos da fé não são para te agradar e me agradar, não são para fazer a tua vontade, a minha vontade, ou o teu gosto, ou o meu gosto. Os ensinamentos da fé vão te contrariar, vão dizer a verdade que vai doer, que vai incomodar, vão te corrigir
para promover em você a verdadeira conversão, para se cumprir aquilo que no Evangelho diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma fé que só diz o que te agrada e não te corrige é uma fé enganosa, não te ajuda a amadurecer e nem a se converter. Portanto, o Cristo, através da igreja, com a pregação da igreja, continua nos contrariando. Um segundo ponto que aprendemos é o mandamento do amor, que Cristo se coloca como referencial: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, aprendemos com Cristo nessa semana maior, nessa abertura dela no domingo de Ramos, que o amor verdadeiro, o amor autêntico, não é o amor dos poetas, embora isso seja belo, as poesias, não é o amor dos romances, embora os romances sejam belos e tenham o seu valor, não é amor das comédias românticas, dos filmes, embora eles tenham uma história bonita a contar. O amor é o amor sacrifício. O Cristo crucificado nos mostra que o amor é entrega. O Cristo crucificado nos mostra que é preciso que nós morramos para nós mesmos, que hajam renúncias ao longo da nossa caminhada para haver uma autêntica conversão, um sair do egoísmo, um sair de si para ir ao encontro de Deus e do próximo e da próxima. Um ser empático, a empatia, colocar-se no lugar do outro. Por isso, o amor que Cristo expressa na sua paixão, morte e ressurreição é um amor que promove a paz, a reconciliação, o perdão. Portanto, ele combate o ódio, a intolerância. Esta Semana Santa precisa ensinar isto para nós. Em terceiro lugar, um outro fundamento presente nas leituras do Domingo de Ramos é o serviço, a doação, a generosidade, o fazer o bem. Portanto, aprendemos com Cristo que esses são valores inegociáveis e necessários para a vida do católico, do cristão. Servir, doar-se, ser generoso e fazer o bem, para combater a mentalidade mundana de querer ter só direitos, de querer ser só servido e esquecer inclusive os deveres, para sair do nosso comodismo, da nossa omissão diante inclusive da necessidade do outro, da outra, para combater inclusive a prática do mal e, claro, vencer a lógica da rivalidade, da competição, aprendendo a sermos fraternos, irmãos, e não rivais uns dos outros, cheios de ciúme e de inveja. Por isso aprendemos com Cristo o serviço, a doação, a generosidade, o fazer o bem. A atitude que aprendemos ainda neste domingo de Ramos, que também é uma virtude, é um dom da humildade. Cristo que se esvazia da condição divina, assumindo a nossa condição, e se esvazia ao ponto de entregar-se na cruz. Humildade. Ele coloca Deus Pai no centro, para nos ensinar a colocar Deus no centro. Ele não recebe aplausos, muito pelo contrário, recebe vaias, caçoam dele. Portanto, a humildade de não querer aplausos, de não querer ser o centro das atenções, a humildade a partir da atitude de dar glória a Deus, porque o humilde coloca Deus no centro e glorifica a Ele, não glorifica a si mesmo. A humildade de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, e saber pedir perdão,
porque quando eu reconheço a minha fraqueza e o meu erro, além de ser humilde e pedir perdão, eu vou ter facilidade de compreender a fraqueza e o erro dos outros, e vou ter facilidade de perdoar também, porque assim como eu sou perdoado. A humildade nos ajuda a valorizar também as outras pessoas, nas qualidades delas, ao invés de sentirmos ciúme e inveja. Na humildade, nós aprendemos que é a graça de Deus que salva, não são os nossos méritos, nós só colaboramos com a graça. Na humildade, Deus é tudo, e eu, diante de um Deus todo-poderoso e infinito, sou nada, dependente da sua graça, do seu amor. E assim, aprendendo essa atitude da humildade, eu acabo combatendo o orgulho, o pior dos pecados, o pecado de Satanás, a autossuficiência, o querer ser como Deus. Aprendemos ainda, um quinto ponto, nesse domingo de Ramos, que nós devemos trabalhar, e é fundamento da fé também. Aprendemos nesse conjunto da liturgia da palavra o fundamento da obediência, que por si só é uma expressão de humildade. O humilde obedece. A pessoa orgulhosa é desobediente, é arrogante, é autossuficiente. Jesus obedece a Deus Pai, faz a vontade do Pai e não a sua. Ele ensina a vencer um fenômeno chamado subjetivismo, que é colocar os meus gostos, vontades e caprichos e desejos como referencial de verdade. Nós não somos referencial de verdade, e existem verdades e um conteúdo da fé que está acima de nós, e que nós precisaríamos obedecer e colaborar com elas. Portanto, a vontade do Pai é que deve estar no centro da minha vida. Aprendemos no domingo de Ramos que precisamos trabalhar em nós a fidelidade. Jesus não trai, Jesus não se afasta da vontade do Pai, Ele é fiel, Ele não se desvia. E lembremos que quando Ele anuncia a paixão para os apóstolos, Pedro chama ele num canto e tenta desviá-lo, dizendo: isso não te aconteça, Senhor. Jesus imediatamente repreende Pedro. Lembremos ainda na tentação dos Getsêmani, na agonia antes dele ser preso no Horto das Oliveiras, quando ele é tentado a desviar-se da vontade do Pai, mas ele permanece fiel, ele vence a tentação. Portanto, nós aprendemos com Cristo a combater as infidelidades, as traições entre nós e as traições para com Deus no desvio da nossa fé. Um sétimo ponto que aprendemos no domingo de Ramos é fazermos o esforço de praticar a justiça e combater toda a injustiça. Jesus sofreu um processo de condenação injusto. Portanto, precisamos dar ao outro, à outra, o que lhe é de direito. Essa é a prática da justiça. Respeitar o direito dos outros e não tirar o direito das outras pessoas. E mais, aprender a sofrer e superar as injustiças da vida. A vida tem suas injustiças, suas desigualdades, porque o mundo é afetado pelo pecado. Então não se desespere, mantenha calma e lute com a graça de Deus para superar as injustiças diante das coisas que dão errado. Não desanime, suporte, siga adiante, amadureça com os fracassos. Aprendamos com Cristo, tirar da cruz, ressurreição.
Portanto, nós iniciamos a Semana Maior, Semana Santa. Não é feriadão, não é momento de curtição para sair para os bares ou para a praia, não é para fazer turismo. É momento de meditação da paixão, morte e ressurreição de Cristo, para termos a certeza de que somos amados, de que Deus não nos abandonou, Ele caminha conosco, Ele é nosso auxílio, e que existe um projeto de Deus para nós, chamado vida eterna, ressurreição. Portanto, conscientes disso, tenhamos uma boa e santa Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus.